Amados irmãos em Cristo Jesus, permanece fiel, anuncia a palavra, pois o Senhor reina. Irmãos em Cristo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Como diz o texto de Isaías 52, versículo 7, como é bonito ver um mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícias de paz, boas notícias de salvação. Ele diz a Sião: o seu Deus é rei. Isaías 52, versículo 7. A mensagem do Evangelho, isto é, a boa nova, precisa ser anunciada, para que todas as pessoas não se esqueçam de que esta mensagem não tem a ver com a situação do momento, mas tem a ver com a necessidade de que as pessoas em todo o tempo conheçam a palavra e venham a conhecer quem é o autor da salvação que salva todas as pessoas. A igreja é chamada a estar nesta caminhada constante e é imprescindível que todos andem, sigam em frente, e a caminhada da fé é uma caminhada que não nos permite dizer: agora vou dar um tempo, agora vou recuar. Uma vez começada esta caminhada, não tem mais como voltar atrás. Uma caminhada que nos leva ao centro da missão, levar a boa nova, a boa notícia, a mensagem que salva. Qual o preço desta mensagem? Qual o valor que você tem para o mundo, se comparado àquilo que o mundo te oferece? Você é tão valioso que o mundo não consegue observar e não consegue perceber o valor que você tem. Afinal de contas, o mundo não percebe porque ele não consegue entender que a mensagem que o cristão carrega, a mensagem que ele leva ao mundo inteiro, é uma mensagem que tira as pessoas do mundo e coloca elas no reino dos céus. Neste sentido, hoje queremos meditar neste modo direto, urgente e profundo, no fato de que a nossa caminhada não dá para voltar atrás. Isto é, permanece fiel, anuncia a palavra, pois o Senhor é Rei. Que Deus e Espírito Santo nos ajude. Amém. Iremos também meditar com base nos textos que nós ouvimos, o Salmo 146, Isaías 52, também 2 Timóteo capítulo 4 e o Evangelho de Marcos capítulo 16. Esses textos que ouvimos há pouco, nós lemos em conjunto, nos colocam diante de três grandes verdades que caminham juntas. A primeira, Deus reina soberanamente. Segunda, Ele trouxe a salvação ao seu povo. Também, Ele é fiel, justo, em meio às dificuldades. Vamos caminhar também por esses textos em nossa mensagem de hoje, deixando que eles nos moldem para que nós possamos compreender a vontade do próprio Deus. A nossa fé e a nossa prática como igreja precisa estar bem clara aos nossos olhos. Nós não podemos achar que somos a igreja quando nos é conveniente. Ser igreja significa que em meio aos sofrimentos devemos estar atentos, olhar altivo e confiante de que a nossa caminhada não é uma caminhada vazia, mas é uma caminhada assegurada pelo próprio Senhor Jesus. Diz o Salmo 146: o Senhor reina, então não confie em homens, mas em Deus. O Salmo começa com um convite à adoração. O salmista diz: aleluia! Louvem a Deus o Senhor, louvarei o Senhor toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Mas, logo em seguida, o salmista nos dá um alerta extremamente importante. Ele diz: não confiem em príncipes, nem em seres humanos, que não podem salvar. Salmo 146, versículo 3, nos garante estas verdades. O mesmo alerta
que também Jeremias faz no texto de Jeremias 17, versículo 5, quando ele mesmo escreve e nos diz: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É terrível ao ser humano quando acha que pode se resolver para a salvação ou se garantir para a eternidade sozinho. E há bilhões de pessoas que vivem esta loucura de achar que podem confiar naquilo que bem entendem, aquilo que eles acham que é sólido e verdadeiro. Aqui está uma verdade que atravessa toda a Escritura. Não coloque sua confiança final em pessoas. Isso vale para governantes, líderes, amigos e até mesmo para pessoas dentro da igreja. Cuidado! Tenho visto pessoas confiarem nas mãos fracas de outras pessoas e depois ficarem de queixo caído e se decepcionarem. Lembre-se, pessoas falham, pessoas mudam, pessoas abandonam caminhos, começam outros ou ficam pelo caminho. Pessoas, por melhores que sejam, não podem salvar. O salmista continua dizendo: feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus. Salmo 146, versículo 5 nos garante isso. Deus é fiel, Deus reina, Deus não falha, e mais, esse Deus que reina é um Deus que age. Diz o texto: Ele faz justiça aos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus liberta os prisioneiros. Salmo 146, versículo 7. Veja, o reinado de Deus não é abstrato, não é uma ideia, não é algo que você imagina, então é isso que Deus faz. Não, ele acontece no mundo real que nós vivemos. O que pode você fazer para que chova? Deus manda a chuva no tempo certo. O que pode você fazer para que venha seca? Deus manda quando ela precisa acontecer. É só um exemplo para que você recorde. O que pode uma mãe fazer para que seu filho cresça com saúde? Por mais que tenha todos os cuidados, no final das contas, quem conduz tudo é Deus. E Ele age na nossa vida, no nosso cotidiano. Não é no mundo paralelo aquilo que nós vivemos. Ele salva, Ele sustenta, Ele cuida, intervém com amor e justiça na nossa vida. Deus intercepta os planos dos maus para cuidar dos seus. Algumas pessoas leem alguns textos do Antigo Testamento e dizem: nossa, que terrível, Deus mandou o seu povo destruir aquele outro povo, mas tudo por amor aos seus. Se esse povo tivesse sido temente a Deus, não teria sido destruído. Do mesmo modo, Ele impede que aquele que intenta mal contra você chegue até você, porque Ele te ama, Ele te protege, Ele te cuida, Ele te ampara em todo sempre. Ele fez isso no passado, faz agora, fará amanhã, enquanto ainda o mundo estiver. Deus continuará cuidando dos seus. Deus sempre faz aquilo que é bom para nós. Deus não aceita barganhas para agir. Ele age pelo fato de realizar a sua boa e santa vontade em nosso favor. Por isso, o fundamento da nossa fidelidade não está em pessoas, mas em Deus. As pessoas, como já falamos, mudam. Deus permanece justo, fiel, incorruptível. Com essas verdades, já começamos a nos preparar para o restante dos textos. Se Deus reina, então a sua salvação será anunciada. Se Deus reina, então a sua igreja tem uma missão. Eu tenho uma missão, você tem uma missão, todos nós temos uma missão. Por isso nós, como igreja luterana, temos um lema que deve ser vivido, não apenas conhecido, mas vivido. Cristo
para todos, falar de Jesus para todas as pessoas, seja este tempo oportuno ou não. Todavia, para que Cristo seja para todos, é preciso que nós tenhamos uma boa mensagem. E por isso a doçura da nossa mensagem não é uma mensagem qualquer, mas é aquela que anuncia a salvação. É o que nos lembra, por exemplo, o texto de Isaías 52, versículos 7 a 10, entre eles o destaque do versículo 7, que nos diz como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias, as notícias de paz. Eles anunciam a salvação e dizem a Sião: o seu Deus reina. Eu sou apenas um ser humano que fui chamado para pastorear a esta congregação. Sou um ser humano qualquer, mas a mensagem que eu tenho para anunciar é uma mensagem eterna. É uma mensagem que, se você ouvir, prestar atenção e vivê-la, tenho certeza que você se tornará a pessoa mais rica da face da terra, pois se estará contente com aquilo que Deus tem te concedido, mesmo as coisas difíceis que a vida me propõe. Por isso devo dizer para ti: ouça o que o teu pastor está te anunciando, viva essa palavra, coloque em prática, não espere para o amanhã. Você estará vivo amanhã? Ninguém sabe, então faça hoje, não espere para amanhã. O povo de Israel, meus irmãos, estava em sofrimento, em exílio, em dor. Então vem o anúncio: seu Deus reina. E isso muda tudo. Não é apenas uma mensagem política, não é apenas um consolo emocional, é a declaração de que Deus está agindo para salvar. E note algo muito bonito: Isaías chama de bonitos os pés daqueles que anunciam essa mensagem. Por quê? Porque não existe nada mais precioso do que levar a mensagem da salvação a quem precisa ouvir. Hoje essa missão é minha, é nossa, todos são servos do Senhor. Alguns sem juízo acham que isso é função do pastor, acham que só o pastor deve pregar o Evangelho. Estão equivocados, estão errados e só irão entender quando calçarem os pés com coragem e irem para o campo da semeadura do Evangelho. E essa mensagem não ficou no Antigo Testamento, ela cumpre plenamente em Jesus Cristo. O texto continua, diz o Senhor Deus mostrou o seu poder santo diante de todas as nações, e o mundo inteiro verá que o nosso Deus salva. Isaías 52, versículo 10. Essa salvação não é só para um povo, não é para o povo de Israel somente. É bem verdade que o povo de Israel, eu acredito que tem entendido muito errado essa mensagem. Afinal de contas, conhecemos a história no tempo em que Jesus estava anunciando o Evangelho. As pessoas que não eram do povo de Israel rejeitavam aqueles que queriam ouvir o Evangelho. Depois, até mesmo os próprios apóstolos, no princípio, tinham dificuldade de pregar aos gentios. Os gentios aqui são os povos que não temiam ao Deus de Israel. Não gentil no sentido de cortês, cordial e assim por diante. Essa salvação, que é para todos os povos, ela também chegou até nós. E agora, é minha e a sua função anunciá-la para outras pessoas. E isso nos leva diretamente ao Evangelho de hoje. Com isso é preciso ir pelo mundo, é preciso, enquanto vivermos, pregar o Evangelho. Isso é a missão da igreja, e é a nossa missão. Então não podemos arrumar desculpas para mostrar os frutos da vida que Cristo nos deu. A igreja está em missão. E quando a gente fala em missão, não é uma palavra bonita, não estamos em missão. Não, é para você agir. Missão significa você vai e executa aquilo que é determinado. Entre aqueles que
sordidamente têm governado nosso país por meio de leis, ousadamente e inescrupulosamente dizem: missão dada, missão cumprida. Até mesmo os pagãos proclamam isso. E por que o cristão que tem a mensagem verdadeira, a mensagem que salva, não, isso é para uma ou outra pessoa, é para nós? No Evangelho de Marcos, meus irmãos, vemos Jesus ressuscitado encontrando os seus discípulos. E o texto começa de forma muito honesta. Diz o texto: por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam comendo. Ele os repreendeu pela falta de fé e pela teimosia. Digo também: o que tem te feito tão teimoso que tem rejeitado o Evangelho? Veja, os discípulos não eram heróis perfeitos. Eles tinham dúvidas, eles tinham medo, eles eram falhos. Mesmo assim, isso é fundamental, Jesus os envia. Você não precisa saber a Bíblia de cor, você precisa colocar em prática aquilo que você está ouvindo. Isso é o suficiente. Mas eu não sei mais. Volta para o culto semana que vem, você aprenderá mais um pouco. É assim que é formado a vida de um cristão que vai para o combate. Ou você acha que um soldado basta se alistar no exército e já está pronto para a batalha? Anos e anos. Você deve recordar alguém que ocupa uma patente elevada, um comando, leva muitos anos até conseguir se aperfeiçoar e ter essa honraria. Do mesmo modo, assim é para um cristão. Até que nós dominemos bem a linguagem, o falar, vamos aprendendo dia após dia. Não é algo que você simplesmente nasceu, nasci dentro da igreja, agora você já sei tudo. E se não colocar em prática, o que você tem a oferecer ao mundo? Nada. Então é preciso que eu e vocês, meus irmãos, quando falamos em missão, coloquemos em prática. E não é algo mirabolante, não é um plano precioso, extraordinário. É o seu dia a dia, indo, pregando o Evangelho. Aonde eu estiver, lá as pessoas devem identificar: aqui tem um servo do Senhor. Essa é a missão da igreja. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Não é uma sugestão, não é opcional, é um mandato de Jesus. E perceba, Jesus não diz: apenas alguns vão. Ele entrega essa missão à sua igreja e se inclui pastores, sim, mas não apenas pastores. A missão não é obra exclusiva do pastor, é de todo o povo de Deus. E pode ter certeza, quando alguém vem para a igreja por causa do pastor, quando o pastor sai desta congregação, as pessoas não vão, porque elas não vieram por causa da comunidade, da comunhão que tem entre as pessoas, enfim, por causa desse vínculo afetivo. Elas vieram porque ouviram o pastor falar, mas não se integram naquele grupo plenamente. É bem mais difícil. Agora, se você pregar o Evangelho, a pessoa vem e ela fica, porque ela tem afinidade com você. Você fica no local. Os pastores sim podem mudar de local. Não é uma regra, mas pode acontecer. E é por isso que cada cristão é chamado a ser testemunha, falar deste amor de Deus para todas as pessoas. Cada cristão tem um papel muito importante. Nós somos chamados a sermos sacerdotes, sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, Deus nos incumbe a missão de falar de Jesus para todas as pessoas. Cada cristão é chamado a participar desta missão. Cada cristão tem um papel fundamental. Alguns pregam publicamente, outros ensinam, outros ajudam, outros sustentam com orações, com conselhos, com ombro amigo. Outros oram fervorosamente uns pelos outros, pela igreja e por aqueles que não querem saber do Evangelho. Mas todos participam.
E o texto termina com uma promessa maravilhosa. O Evangelho diz assim: os discípulos saíram a anunciar o Evangelho por toda parte, e o Senhor lhes ajudava, e por meio de milagres provava que a mensagem deles era verdadeira. Quem sustenta a missão? O Senhor Jesus Cristo. Ele faz tudo. Quem dá os frutos? O Senhor. Quem confirma a palavra? O Senhor. Isso nos tira um peso grandioso. Por que às vezes a gente tem vergonha de falar de Jesus? E se eu não souber todas as respostas? Bom, isso não é a tua função de saber todas as respostas. A tua função é falar daquilo que você viu, que você crê. Ponto. O resto, Deus, o Espírito Santo vai fazer. Às vezes basta você fazer uma pequena oração, um gesto de atenção para a pessoa, para que ela se sinta movida a querer saber mais a respeito do Salvador Jesus. Talvez ela não venha para a nossa igreja, mas melhor ainda se ela vier. Aí vem o meu e o teu papel para que mais pessoas sejam conhecedoras. Importante que as pessoas conheçam o Evangelho e que esse conhecer do Evangelho se transforme em frutos, resultados, que não é a nossa especialidade. Isso é obra exclusiva do Espírito Santo. Essa fidelidade do Senhor se nos anima a permanecer fiel, mesmo quando os outros desistem, conforme nós vimos no texto de 2 Timóteo capítulo 4. E infelizmente muitos são fogo de palha, dizem que vão fazer, fazem um auê e do nada caem por terra. Mas isso acontece em todos os lugares. Desistem, recuam na primeira oportunidade. Que Deus nos ajude a não fugirmos do nosso compromisso, que seja essa a minha e a sua oração, que possamos ser fortes, tementes, destemidos, teimosos, muito teimosos nesse quesito, para que não desistamos na iminência dos obstáculos, aqueles presentes ou da possibilidade. Normalmente as pessoas não desistem por causa do obstáculo presente, mas elas desistem porque começam, se acontecer, e elas não fazem. Quantos de vocês já pensaram em fazer um determinado curso? Quantos de vocês já pensaram até mesmo fazer um concurso e desistir, porque se não passar, se não é isso, se não é aquilo, e acabam deixando belas oportunidades de receber com alegria as possíveis bênçãos, porque o se faz com que você desista. Quem trabalha na terra sabe bem disso que eu vou dizer. Se você semeia de manhã e não nascer, e se você semeou de tarde e nascer, bom, a semente da manhã, você semeou, tu fez a tua parte. Quem vai fazer ela germinar ou não é a graça e a bondade de Deus. Então não perca as oportunidades. Se estiver chovendo, se estiver com sol quente, faça o seu trabalho. Deus vai fazer o resultado acontecer, se é para acontecer. Por isso, meus irmãos, o texto de 2 Timóteo 4, versículos 5 a 18, nos leva a um fato bem pessoal e desafiador da fé cristã. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, seu discípulo, e diz: quanto a você, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça o seu trabalho de um evangelista e cumpra bem o seu dever como servo de Deus. Ponto. Poderíamos encerrar aqui, mas vamos adiante. Aqui está o chamado: permanecer fiel. Mas Paulo não fala de uma forma teórica, do tipo, seja fiel. Não, ele fala a partir da própria vida, da experiência que ele teve. Se você observar o sofrimento de Paulo, tudo isso lhe ajudou para que ele se tornasse cada vez mais teimoso em pregar o Evangelho, perseverante, podemos dizer assim. E no final da vida ele pôde dizer: quanto a mim, a hora de ser sacrificado já chegou, e já é tempo de deixar esta vida. 2 Timóteo 4,6. Então vem uma das declarações mais bonitas da Escritura: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. Se
2 Timóteo 4, versículo 7. Esse é o alvo, conservar a fé até o fim. Mas Paulo também revela uma realidade difícil. Ele diz: Demas me abandonou porque ama as coisas deste mundo. Cuidado, meus irmãos. Os prazeres do mundo são muito sedutores. É muito legal algumas coisas que você tem para fazer no final de semana. Nós arrumamos tantas desculpas para não estar na casa de Deus, que a gente até acredita que aquelas desculpas são realmente verdadeiras. E eu estou dizendo isso para mim e para vocês. Quantas vezes nós arrumamos desculpas para não orar por alguém, para não ler um texto da Bíblia, para não fazer a nossa leitura do devocionário? Estou muito cansado, hoje eu trabalhei demais, hoje está chovendo, hoje tem sol, hoje tem vento, hoje está frio, hoje está calor. Temos 1001 desculpas. Alguns matam até o pai e a mãe, né? Não é assim? Dependendo da situação, as pessoas arrumam 1001 desculpas. E tem mais. Ele diz: na minha primeira defesa ninguém me ajudou, todos me abandonaram. Muitas vezes nós, como servos de Deus, nos sentimos sozinhos neste mundo. Há exemplo de Cristo que se sentiu abandonado pelo próprio Deus. Aqui está um ponto que precisamos ouvir com muita seriedade. Nem todos que parecem confiáveis permanecem na fé. Nem todos. E vocês todos aqui que estão presentes, já viram muitas pessoas chegar aqui com muita disposição, com muito ânimo, 2 cultos e bater nas asinhas, pois acharem pesado demais ter que ouvir aquilo que a palavra diz. Então, cuide da vossa fé, alimente essa fé com alimento sólido, não só de papinha, de caldos, mas solidez. Leia você mesmo também a Bíblia. Pessoas abandonam o Evangelho, pessoas podem desistir, pessoas podem decepcionar e vão decepcionar. Por isso o Salmo já nos alertava, quando disse: não confie em homens como base final. Mas Paulo também nos dá um consolo. Ele diz: mas o Senhor ficou comigo e me deu forças. Bom, se Deus é conosco, quem será contra nós? E aqui está o centro de tudo: Deus permanece fiel, mesmo quando pessoas falham. Aqui cabe uma boa ilustração. Em uma congregação havia uma família considerada exemplo de fé, sempre presente, ativa, envolvida, mas com o tempo essa família se afastou da igreja. Isso abalou muitos. Alguns pensaram: se eles se afastarem, quem vai permanecer? Mesmo assim, outros irmãos, simples e muitas vezes discretos, continuaram firmes, ouvindo a palavra, participando, servindo, e a igreja seguiu seus trancos e barrancos, como tem sido desde o princípio. Por quê? Porque ela não estava firmada em pessoas, mas em Cristo. Isso lembra as palavras de Paulo, quando ele diz: Demas me abandonou porque ama as coisas deste mundo. Mas também: mas o Senhor ficou comigo e me deu forças. Aqui está a missão. Pessoas podem falhar, mas o Senhor permanece. Por isso, independentemente de quem fique ou se afaste, o chamado continua: permaneça fiel e anuncie a palavra. Mas o que tudo isso significa para nós hoje? Bom, primeiro, confie em Deus acima de tudo. Não coloque sua fé em pessoas, estruturas ou aparências. Deus é o único plenamente fiel. Segundo ponto importante: permaneça fiel. A fé cristã não é uma corrida curta, é uma caminhada até o fim. Literalmente, você vai parar de caminhar a sua caminhada quando Deus diz assim: teu coração parou, chega. Então serás recebido no reino. Terceiro ponto importante: envolva-se na missão, envolva-se no trabalho da igreja. Não espere alguém chamar, tome a iniciativa. A igreja não é um lugar de espectadores nem de reconhecimento, como dizem alguns promotores de mídias sociais. Quer reconhecimento?
tem que ir no IML. Na igreja é trabalho, é suor, é arregaçar as mangas e muito trabalho. Quarto ponto. Pergunte como posso servir, como posso anunciar, como posso apoiar a missão. Esteja atento às realidades espirituais. Nem todos que parecem firmes permanecerão. Isso não deve nos escandalizar, mas nos levar a depender ainda mais de Deus. E o quinto ponto, agradeça. Sim, agradeça, porque apesar de tudo, Deus tem sustentado a sua igreja. Por fim, devemos sempre dar graças a Deus, pois se olhamos para a igreja ao longo dos séculos, perseguições vieram, pessoas falharam, líderes caíram, muitos chegaram ousadamente a dizer: a igreja vai ser exterminada. Até mesmo em países em que a fé cristã é proibida, é onde ela mais cresce, porque a palavra permanece. Mas a igreja continua, por quê? Porque o Senhor reina. Isso deve nos bastar, porque Cristo vive, porque o Espírito Santo sustenta, porque isso é a essência da vida. Deus mantém o mundo que Ele criou. Por isso hoje também dizemos: graças a Deus por sua igreja, graças a Deus porque o Evangelho chegou até nós, graças a Deus porque ainda há quem pregue, ainda há aquele que corre para as montanhas, se desloca para os lugares distantes para anunciar o Evangelho. E oremos para que nunca nos falte pregadores. Quem é dessa congregação sabe quantas dificuldades nós já enfrentamos aqui, muitas vezes por pastores que ficam pouco tempo, vêm e vão embora, aí fica uma lacuna enorme, todo mundo desanima. E por que nós permanecemos? Porque Deus nos sustenta. É Cristo que nos mantém. Não é o pastor que mantém, o pastor que prega, anuncia o Evangelho, mas é Cristo que nos mantém unidos dentro da igreja. E amados irmãos, o Senhor reina. Precisamos recordar dia e noite dessa verdade. A salvação foi anunciada, a igreja foi enviada, e o chamado permanece fiel, anuncia a palavra. Mesmo quando for difícil, permaneça. Mesmo quando outros desistirem, permaneça. Mesmo quando houver decepções, permaneça. Mesmo quando alguns entre nós causarem escândalo, permaneça na palavra. E anuncie, fale de Jesus. Não conte as fofocas dos outros, mas fale de Jesus. Isso é o que eu e você temos que fazer. Anuncie com palavras aquilo que Deus deixou registrado. Anuncie com vida, com teus atos, com as suas ações. Anuncie com fidelidade, porque no fim, como disse Paulo, o Senhor me livrará de todo o mal e me levará são e salvo para o seu reino celestial. E a Ele seja a glória para sempre. Amém.